não reclame. Foi o que eu aprendi na neurociência. E quando eu saio de ateu para me tornar cristão, que eu vou buscar ler a Bíblia do início ao fim, de Gênesis a Apocalipse, eu encontro lições de neurociência, de psicologia positiva que estão aqui. E como eu sempre fui um cara que busquei a lógica, por isso muitas vezes não acreditei na Bíblia, muitas vezes não acreditei em Jesus, eu começo a perceber que tudo que eu estudava para melhorar, de certa forma, a vida dos empresários, dos empreendedores, dos líderes que vêm fazer nossos cursos, já tinha sido escrito. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Seja bem-vindo a mais um episódio dentro do programa de Coach Apocalipse, e vou sempre trazer para vocês lições que aprendi antes mesmo de começar a ler a Bíblia e que depois, na verdade, ela só serve para aumentar essa chama que existe hoje na hora de me relacionar e buscar cada vez mais me aprofundar nessa relação com Deus vivo. Eu decidi construir esse programa aqui no canal como uma forma de trazer a leitura leve de alguém que não tem competência para falar de forma profunda, mas que lê e que recebe no meu coração. Eu sempre vou dizer aqui para vocês que meu sócio, quando a gente começa nessa jornada de ter uma escola de negócios focada em líderes, e que eu convido, ele falou uma coisa: Freitas, eu vou, mas eu posso falar de Deus? Eu falei, claro, você pode. Meu foco é neurociência, PNL, psicologia positiva, coaching. Você pode ficar à vontade para falar de Deus. Aí ele, tudo bem, se é assim eu vou. E quando ele chega, naturalmente ele aproxima de mim a palavra, a fé que ele tinha. Eu sou um cara, você que me conhece há mais tempo, aberto a mudar em mim tudo que for relevante para que a minha vida verdadeiramente seja cada dia mais extraordinária. Só que hoje eu tenho como centro, como norte, Jesus como o caminho, a verdade e a vida. Então, tudo que eu vou trazer para vocês é de uma leitura simples e de coisas que eu li e que me fizeram expandir mais ainda a minha fé, a minha crença, me fizeram entender ainda mais por que seguir por este caminho. Por que seguir por este caminho? Então, hoje nós vamos falar exatamente sobre isso. Eu já falei em outros episódios que quando eu me torno cristão, cara, é hora de ler a Bíblia, né? Você é um leitor, você gosta da leitura. E os livros, eles são literalmente uma fonte de saber. Cada autor, um professor. Eu não leio a Bíblia como se ela fosse um livro comum, como alguns falam. Para mim, ela não é. Para mim, ela é a palavra de Deus. Quando eu quero ouvir a palavra de Deus, eu vou direto na Bíblia. Eu não sou um cara religioso, apesar de ir à igreja que a minha noiva vai, porque quando conheço Carol, uma das coisas que eu orava a Deus era uma mulher que me aproximasse mais da igreja, no sentido de eu estar em comunhão com outras pessoas que também buscam. Eu acredito verdadeiramente que você precisa estar no ambiente que te proporcione verdadeiramente a manter aquilo que você quer, ou a chegar onde você quer. Só para vocês terem uma noção, isso aqui não é uma aula de neurociência, mas nem de PNL, mas quando a gente está falando de PNL, eu costumo falar assim nas minhas aulas. A igreja muda? A igreja muda? A igreja muda, mas ela não transforma. Por que a igreja muda, mas ela não transforma? E aí eu vou usar
a pirâmide dos níveis neurológicos? Porque quando a gente está falando de ambiente, de mudança de nível neurológico através do ambiente, a gente tem aí o ambiente como algo que faz sim a gente mudar o nosso comportamento. Tem sim aí o ambiente que faz a gente mudar a maneira como a gente vê as coisas. E a igreja é esse ambiente. A igreja é esse ambiente. Então, se você deixa de viver no bar, em lugares que verdadeiramente não estão condizentes com a vida que você quer levar, você vai para a igreja, você vai mudar o ambiente, as pessoas que você convive e vai haver uma mudança nisso. Só que quando a gente chega lá no quarto nível de crenças e valores, ali eu costumo falar que é onde acontece a transformação. Por que ali acontece a transformação? Porque quando eu mudo crenças, quando eu aprofundo os valores, eu mexo direto na minha identidade. A minha identidade determina quem eu sou. Quem eu sou determina o que eu faço determina o que eu tenho. Então, eu entendo que no nível de crenças e valores, a minha vida é transformada. Vou dar um exemplo. Eu posso querer forçar a parar de fumar, mas enquanto eu me vejo, me identifico com o cigarro, eu não paro. Você não conhece ninguém que para de fumar diminuindo o cigarro de pouquinho em pouquinho para parar. Ele toma uma decisão, é uma mudança. E seguir Deus, acreditar no Jesus como a caminho, a verdade e a vida, é um processo de tomada de decisão. Se você não decide, muitas vezes você vai para a igreja só por ir. Eu hoje não vou para a igreja só por ir. Apesar de eu não adotar uma religião para mim, eu vou porque essa é uma decisão que aproxima a mim, a minha noiva, que me aproxima mais da palavra, onde eu escuto a palavra, onde eu estou com pessoas que estão ali também querendo se aprofundar na relação, cada dia mais saber mais. Então, essa é uma decisão consciente que eu tomo que me ajuda nesse processo. Então, eu fico muito feliz de poder realmente ter recebido de Deus a minha noiva e que ela tenha vindo com este propósito, porque eu orava para isso. Porque eu entendo que sozinho eu não vou. Não criei o hábito, não criei mecanismos para que isto esteja dentro do meu dia a dia. Mas a minha noiva, ela veio com esta missão para a minha vida e eu recebo isso. Falei para vocês no início sobre a reclamação e lições de neurociência, de psicologia positiva, que passaram a fazer parte dessa jornada. E quando eu começo de Gênesis até Apocalipse, as primeiras histórias, já falei sobre José, já falei sobre a importância da liderança com base em algumas passagens do livro de Êxodo, a história de Moisés. Mas teve uma virada que, quando eu começo a ler, eu vou falar primeiro da neurociência. A neurociência, ela diz que o nosso cérebro, nossa mente, ela é capaz de suportar qualquer coisa, menos a reclamação. A reclamação, ela desliga áreas do nosso cérebro ligadas diretamente a soluções de problema e a criatividade. Só para você ter uma noção. Então, quando eu estou reclamando, é mais ou menos como se o meu cérebro ele tivesse trabalhando na área da amígdala, aonde eu fico num estado de luta ou fuga. Eu tendo na reclamação a estar num nível de estresse sempre muito alto. Na PNL, a gente aprende que o nosso pensamento, ele direciona para onde a gente está indo.
esse diálogo que a gente tem na cabeça, ele direciona para onde a gente vai. E a reclamação, eu já vi pessoas falando, né, que a reclamação é clamar de novo, é como se a sua mente tivesse verdadeiramente ligado ao problema. E aquele problema tende a persistir cada vez mais e mais. Isso eu aprendi na neurociência. E aí, quando eu vou ler a Bíblia, na passagem de Êxodo, vou dar um exemplo. Vou trazer aqui em Números 20, versículo 2 diz: como não havia água, o povo se reuniu contra Moisés e Arão. Discutiram com Moisés e disseram: seria melhor se tivesse morrido com os nossos irmãos, como nossos irmãos que morreram perante o Senhor. Porque vocês trouxeram o povo do Senhor para este deserto, para que nós e nossos animais morressem aqui? Pergunta eles. E por que nos tiraram do Egito? Para nos trazer a este lugar terrível, que não produz cereais, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem fornece água para beber. E a reclamação, ela tem esse poder. Muitas pessoas me perguntam assim: Freitas, você se arrepende de ter saído da polícia e ter passado tudo o que você passou? É óbvio que não. Mas eu aprendi a ressignificar. As pessoas me perguntam: você faria como você fez? Sim, porque eu tenho a sabedoria hoje de entender que mudar a maneira que eu fiz muda o resultado que eu tenho hoje. E eu sou apaixonado pela minha vida hoje. Eu amo a minha noiva, amo os meus filhos. O erro mental que a gente tem e que essa passagem nos ensina é achar que ficar naquele lugar teria sido melhor do que caminhar pelo deserto. Não teria. O deserto, ele traz muita provação, mas traz lição e crescimento. Só que quando eu estou num processo na jornada e eu reclamo, aquele processo se torna muito mais pesado. Muito mais pesado. Ao ponto de eu preferir o que era antes. Ou seja, antes eu estava num lugar muito ruim. E é natural que para sair desse lugar muito ruim, eu vá passar por desafios piores do que o ruim que estava. É a zona de conforto. Sair da zona de conforto é pior. Os desafios são piores, porque o nosso cérebro ele foi desenvolvido para tornar a nossa vida previsível. E quando a gente sai desse previsível e encontra algo pior, a gente tende a clamar aquilo que a gente vivia lá atrás. E o que acontece? O que está lá atrás não volta, e quando a gente reclama, o que está aqui se torna ainda pior. Eu lembro que teve uma fase da minha vida, indo para o BOPE, que parecia que eu estava sempre me conectando com pessoas que tinham a ver com aquilo que eu queria construir. E quando eu falia, perdi tudo, que eu me tornei um reclamão, cara, para vocês terem uma noção, eu não era procrastinador. Eu não era um cara procrastinador. Mas na falência, ao perder tudo, eu passei a reclamar tanto, que eu literalmente, às vezes, me questionava por que eu não cruzava mais com ninguém. Eu não cruzava mais com as pessoas que verdadeiramente podiam me abrir portas. E essa reclamação, ela é uma energia ruim. Ninguém quer ficar ao lado de pessoas que só reclamam. Eu hoje trabalho com o Bruno aqui na empresa, e a primeira passagem dele na empresa, ele era um poço de reclamação.
muita reclamação. Quando eu convido ele para voltar, eu pedi só uma coisa. Eu falei, irmão, só vou te pedir uma coisa e eu não aceito não como resposta. Não pode haver reclamação. Não quero reclamação. A reclamação, ela cansa. A reclamação, esse crítico interno que gera reclamação, que, era melhor ter ficado como escravo do que estar passando por esse desafio. Cara, para você chegar onde você quer, para você sair desse momento difícil que você quer, você vai precisar passar pelo deserto do desafio. Quando eu li isso, eu falei, cara, a Bíblia é um manual para a vida. A Bíblia, ela é um manual de neurociência, pô. Porque quando a neurociência está falando sobre ruminação, para vocês terem uma noção, qual é a fórmula do sofrimento? Olha a fórmula do sofrimento que eu aprendi na pós-neurociência. Sofrimento é igual a fato mais ruminação. Ruminação. Sofrer é uma opção. Ah, Freitas, então tu está falando que basta eu não ruminar. Não estou falando isso, não. Eu estou falando que sofrer o fato é um. Eu sentir o fato é uma coisa. Eu ruminar gera sofrimento. Olha, aconteceu isso e eu estou triste, me permito sentir. Sinto, passou. Estou encurtando um processo. Mas quando eu rumino, eu gero sofrimento. Sofrimento tem a ver com isso aqui, ó. Ruminação é reclamação. E aí aquilo tende a perdurar. Nessa passagem em Êxodo, quando o povo está reclamando, e isso leva, para você ver, a reclamação ela é tão poderosa, ela causa tanto mal, que essa é uma passagem que faz com que Arão e Moisés falhem com Deus, a ponto de ferir princípios e Deus não permitir que eles cheguem à terra prometida. Por causa dessa reclamação e deles acabarem não se colocando ali como defendendo Deus, porque na passagem seguinte Deus vai falar sobre isso, olha o que Deus diz. Aqui eu estou falando sobre ruminação, mas a reclamação dos seus liderados, a sua reclamação, ela pode te tirar tanto do foco que você vai com certeza cometer erros. E Moisés e Arão cometem. E Deus diz, mas o Senhor disse a Moisés e Arão, como vocês não creram em mim e não me santificaram diante do povo de Israel, vocês vão levar os filhos de Israel para a terra prometida e dar a eles. Só que eles não chegariam. Todo o povo de Israel partiu para Cádiz, foi para o monte e foi para o monte de Ou. Naquele momento também fica na fronteira de Edom. O Senhor disse a Moisés e Arão: Arão morrerá e será reunido a seus antepassados. Ele não entrará na terra que prometi dar aos israelitas, porque vocês dois se rebelaram contra... Se rebelaram contra minhas instruções, no caso da água de Meribá. Leve Arão junto com seu filho Eleazar até o alto do monte Hor. Então tire suas vestes sacerdotais de Arão e coloque em seu filho Eleazar, pois Arão vai morrer ali e será reunido aos seus antepassados. A reclamação para um time, ela é tão ruim que ela leva os seus líderes a cometerem erros. Elas levam os times a cometerem erros. E isso acontece na passagem da reclamação, da murmura com Arão
em Moisés. Eles falham nisso. Eles falham no episódio da água. Eles falam, e o episódio da água está em Números 20, versículo 2, e essa parte que eu li para vocês está no versículo 12 e no versículo 22. A minha proposta aqui é sempre trazer com leveza as lições associadas ao que a gente ensina hoje, porque hoje eu tenho a Bíblia como o manual da minha vida, a palavra do Deus vivo, né? A palavra, o pão da vida para meus ensinamentos. Então, quando eu estou ensinando aos meus alunos através da neurociência e eu percebo essas lições escritas muito antes da gente pensar em neurociência, eu percebo a força da palavra de Deus. A força da palavra de Deus. E talvez Deus, de maneira sábia, use uma... Talvez não, né? Eu acredito verdadeiramente, e eu posso estar errado, que Deus usa de parábolas, das histórias de forma simples, para que seja alcançada por todos nós. Não é uma palavra para doutores e pessoas com um alto nível de entendimento que, se uma pessoa como eu, comum, pegar para ler, que eu não vá receber no meu coração o que Deus quer falar comigo. Lembrando sempre, respeitando as leis de Deus e entendendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Existe, ao adotar Cristo, obrigações que a gente tem que seguir. Deixar de viver uma vida mundana, deixar de viver o impulso do desejo. Entender de forma mais profunda que você está onde tem que estar. E que é a partir da sua paz interior, e eu vou falar um negócio aqui, talvez gere polêmica. Eu falo assim, não me entenda mal. Eu falo assim, eu não sinto a presença de Deus. E tem gente que fala, um dia você vai sentir. Tá, eu oro por isso, tá? Eu oro por isso. Eu vejo Deus em tudo e em todas as coisas. Mas quando eu estou falando da presença, eu sei que Deus está no presente. Eu oro diariamente, eu converso muito com Deus. Mas isso não tem a ver com a presença que eu estou falando. Eu estou falando da presença onde eu entendo que existe uma paz celestial ao ponto de você literalmente estar muito bem onde você está. E como é que eu posso falar de forma visceral que eu tenho a paz de Deus em todos os momentos quando eu me desequilibro com ansiedades? Como eu posso falar que eu estou sentindo a paz de Deus quando tem algo que verdadeiramente me desequilibra? Porque se Deus permite com todas as coisas, as coisas que estão acontecendo são para nosso crescimento. E eu acredito que essa paz de Deus é receber tudo que a gente tem no momento atual com essa paz. E quando eu falo isso, tem algumas pessoas que se chocam, mas eu busco uma relação muito verdadeira quando eu estou falando com Deus. Porque uma coisa que eu não busco, uma coisa que eu não acredito, é que a bênção que eu recebo é material. E não tem problema nenhum se você acredita que esse carro quem me deu foi Deus. Até porque tudo foi Deus. Não é o carro que você comprou que foi Deus. Então tudo é Deus. Tudo tem a permissão de Deus. Tudo só acontece porque Ele, de certa forma, quer ou permite que aconteça. Ele pode até não querer ele tenho certeza que Ele quer que nós o adoremos, né? Que se
que a gente siga as leis e a vontade dele, mas ele nos dá o livre-arbítrio de não seguir. E quando eu estou falando de paz, eu estou falando de algo que é muito interior e que eu te convido e te pergunto a te perguntar se tu sente. E se tu sente, se é só de vez em quando ou se é sempre. Por quê? Toda vez que algo me desequilibra e me faz reclamar, toda vez que algo que me desequilibra e me faz reclamar, me deixa ansioso, me deixa com raiva, me deixa irado. Quando eu me pego nessa situação, de certa forma, eu converso mais com Deus. Eu falo, Senhor, por que eu estou colocando isso acima da minha relação com o Senhor? Por que eu estou querendo que as coisas sejam diferentes daquelas como estão se apresentando? Eu verdadeiramente não tenho grandeza para entender. Me mostra o que eu não estou vendo. Me mostra o que eu preciso aprender com essa situação. Eu estou falando o que eu falo com Deus. Nesse momento, eu sinto um pouco de paz. Nesse momento, eu volto para um eixo onde eu coloco a minha relação com Deus acima da minha vontade sobre as coisas. E eu entendo que quanto mais me relaciono com Deus, mais eu tenho força para ir em busca das coisas que eu quero. Então a minha relação com Deus me traz paz. A paz me dá força para passar pelos desertos e conquistar as coisas que eu posso escolher conquistar, porque Deus me dá o direito de escolher se eu quero ser milionário, se eu quero levar uma vida simples, se eu quero levar uma vida mediana a níveis métricos, e aí não tem nada a ver, porque eu acredito que quem encontra a paz de Deus, quem encontra a presença de Deus, ele está bem em qualquer lugar. E de repente, você vai ver gente que não quer ser milionária, que não quer ter muito dinheiro, e essa pessoa, ela tem essa presença, essa paz. É aquela pessoa que ela tem pouco, mas ela está feliz, e ela nem quer mais. Ela se relaciona muito bem com esse Deus. E é aquela pessoa tranquila, e tu vê, cara, como é que ela pode? Essa é uma paz. Essa é uma presença. E quando eu falo isso, tem a ver com isso. Porque muitas vezes eu me angustio. Muitas vezes eu queria que fosse diferente. Muitas vezes eu falo, Senhor, mas por quê? Não sentir a presença dessa forma visceral como eu estou falando, não quer dizer que eu não busco a relação e me aprofundar nela. Acho que até tem muita virtude, porque assumo isso, mas mesmo não tendo essa que eu busco, mesmo não tendo, eu sigo, eu busco, eu me aprofundo, eu oro, eu converso, mas eu não vou vir aqui falar que não, eu sinto a presença de Deus, eu sinto uma paz genuína. É mentira. É mentira. É mentira. Mas eu busco isso. Eu busco. E mesmo não sentindo, eu me aprofundo nisso. Porque eu entendo que quem tem essa presença, quando é provocado, porra, ele está na paz. Nada tira ele da paz. Isso tem a ver um pouco com aquela ideia de inteligência e controle emocional. Inteligência e controle emocional. Tem uma passagem no livro, no livro que eu escrevia, que... Quer ver? Eu vou dividir com vocês aqui rapidinho. Que é mais ou menos assim, ó. Me veio aqui na cabeça, e como o livro estava aqui perto. Freitas, mas você está falando aqui sobre a palavra, mas é porque
Faz sentido? Faz sentido? Algumas coisas nesse sentido. Diz assim, ó, uma história, e eu digo, imagina você ter essa paz, tá? É claro que em Cristo não tem a ver com essa história, tá? Mas diz assim, uma história chinesa muito antiga do taoísmo, e aqui eu não estou falando sobre, misturando, tá? Mas eu imagino que a paz em Cristo seja essa paz aqui, ó. E isso aqui é uma história que vai sintetizar o que eu estou falando. Do taoísmo fala de um camponês que habitava numa aldeia muito pobre do interior. Era considerado bem de vida, porque possuía 2 cavalos que usava para arar a terra e como meio de transporte. Um dia o cavalo fugiu. Todos os vizinhos exclamaram que isso era terrível, e o camponês disse, simplesmente, talvez. Alguns dias depois, o cavalo voltou e com ele trouxe mais 2 cavalos selvagens. Todos os vizinhos alegraram-se, como uma boa sorte. Mas o camponês disse simplesmente, talvez. No dia seguinte, o filho do camponês tentou montar um dos cavalos selvagens e este lançou por terra o rapaz que quebrou a perna. Os vizinhos todos condoeram-se com o seu azar. Mas novamente o camponês disse, talvez. Na semana seguinte, os oficiais da convocação militar vieram até a aldeia para recrutar jovens para o exército. Rejeitaram o filho do camponês porque este estava com a perna quebrada. Quando os vizinhos comentaram como tinha sorte, o camponês disse, talvez. O significado de todo o acontecimento depende da maneira pelo qual vemos. Quando mudamos a maneira como vemos, mudamos o significado. Isso chama-se de ressignificar, modificar o molde pelo qual as pessoas percebem os acontecimentos, a fim de alterar o significado. Quando o significado se modifica, as respostas ao comportamento também se modificam. Quando eu falei para vocês dessa paz em Cristo, em Deus, entender que aquilo que acontece é o que é. É o que é, não vou reclamar. Porque é o que é. Ah, é bom? É o que é. Ah, Freitas, mas aí você não vai viver feliz? Vai. Porque com a paz de Deus, você é feliz. A felicidade não tem relação com as coisas que acontecem, mas tem relação direta com a maneira como você vê. E a reclamação é uma maneira de ver. No Êxodo, aqui, quando eles preferem ver que na falta de água é melhor ser escravo, o que eles estão fazendo com a maneira de ver é, primeiro, não dar honra a quem tirou eles do lugar onde eles estavam. Não reconhecer o próprio Deus vivo que os conduziram, mas também não deu para eles de graça, porque mesmo passando pelo deserto, por inúmeras vezes falharam com Deus adorando outros deuses. Erraram. E isso me remete à história de que tudo que vem fácil demais, nós não temos uma tendência a valorizar. Ora, se no difícil a gente já vacila, tu imagina se Deus fala assim, porque Deus poderia. E eu acho que eu fiz alguma besteira aqui, hein? Deus poderia falar assim, pega aqui, Moisés, vou levar todo mundo para lá, em uma fração de segundo, vup, e colocar. Deus poderia, e eu acredito num Deus que faria isso. Mas Deus queria e quer ensinar naquele tempo e hoje. Por isso que a Bíblia ela é atemporal. Ela vem com uma linguagem que daqui a 10 mil anos, se você ler, ela está atual. Porque a reclamação, ela está atual. Se você
Perdão, se você acredita na teoria da evolução das espécies, ela está atual. Ela está atual. Não sei no que você acredita, que eu estou falando para muitas pessoas que vão assistir e estão assistindo esse conteúdo. Mas a Bíblia é atual. Sim ou não? Você acha que é ou não? Por quê? Lá naquela época, já se falava de algo que hoje a neurociência confirma. Reclamar vai manter a sua cabeça focado no problema. Por que tu está reclamando? Freitas, como é que eu faço então para não reclamar? O que pode mudar a tua reclamação? Aí é outra sabedoria. É outra sabedoria. Eu vou colocar aqui, mas como é que eu posso melhorar a minha reclamação? Como é que eu posso melhorar a minha reclamação? Estou falando, eu gosto de associar com vocês, e essa é a minha proposta, as lições que estudo, que ensino a empresários e empreendedores, quando estou ministrando os nossos treinamentos, quando eu falo sobre essas coisas, falo superficial, não prego, não estou aqui pregando, mais uma vez, não estou aqui pregando, mas estou aqui dividindo com você testemunhos de lições que aprendi. E não estou vendo pecado e heresia nenhuma quando eu estou pegando algo simples, que eu acredito não ser tão profundo ao ponto de eu precisar de fazer um estudo bíblico, tão profundo ao ponto de precisar fazer uma teologia, porque eu acredito que a palavra de Deus ela é simples para alcançar o coração do homem, independente de qualquer coisa. Agora, não distorça. Não distorça. O que a gente vê muito por aí é pessoas distorcendo a palavra de Deus para querer ratificar o seu comportamento, usando pedaços e trechos. Aqui eu estou usando uma lição simples que é alcançável a todos os corações. Existem lições mais profundas? Existem, mas essas eu não tenho competência para adentrar, por isso eu sempre vou ficar nas histórias que me permitem até não falhar ou falar alguma besteira. Como é que eu posso lidar com a reclamação? A psicologia positiva traz como premissa a gratidão. A psicologia positiva traz como premissa a gratidão. E em Tessalonicenses, né? Tessalonicenses 5:18, a palavra de Deus diz: deem graça em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Em tudo dai graça, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Tessalonicenses 5:18. A psicologia positiva fala que a gratidão ela é o caminho para o bem-estar. Então, quando você reclama de algo, você não está entendendo que você está onde você tem que estar. A única coisa que vai te trazer para o momento presente vai ser a gratidão. A gratidão ela vai te trazer para o momento presente. Cara, está acontecendo, Senhor, gratidão. Tem gente que espera para ser grato uma bênção. Ah, comprei meu apartamento, foi Deus que me deu. A gratidão, segundo a palavra de Deus, é em todas as coisas. Tá no deserto, tá sem água, Senhor, obrigado. Obrigado. Eu tô aonde eu deveria estar.
O que eu tenho que aprender com essa falta de água, Senhor? Eu sou grato pela falta de água. Eu sou grato por estar nessa situação. Quando eu falo de paz em Jesus, é ter esse poder que nos é dado para sentir. Freitas, mas você tem conhecimento. Mas falho, sou homem. Falho, desejo, quero que coisas aconteçam num tempo muito maior. E eu posso te garantir que o tempo de Deus é agora, é o tempo presente. E quando eu vivo no tempo presente, quando eu tenho a paz de Deus, eu não desejo e não quero nada, porque tudo está onde tem que estar. Eu busco isso. Ainda me debato sobre isso. Ainda tenho minhas confusões na hora de sentir mais. Então eu oro mais, eu busco mais, eu leio mais. Mas é isso que eu acredito. Eu acredito que pessoas alcancem esse nível de iluminação, de relação. Não digo que sem a presença não estou sem Deus, tá? Pelo contrário. Acredito que quando eu oro, quando eu falo com Deus, quando questiono Deus, Senhor, o que eu devo aprender? Nesse momento eu até me coloco na presença dele. E isso me traz uma paz. Mas quando eu falo viver na presença de Deus, é um estado de fluxo que eu acredito que seja possível ser alcançado, mas que eu ainda não alcancei. Eu quero chegar no final da minha vida numa paz genuína onde nada me incomode. No sentido, tá sempre resmungando ou reclamando. E olha que interessante sobre gratidão. Ó. Ó, olha só. Gratidão provada por estudos que Harvard fez. Gratidão provada por estudos de Harvard que faz bem para o cérebro. Olha só, hein? Gratidão tem derivado do latim gratia. No dicionário significa sentimento de graça experimentado por uma pessoa em relação a alguém que lhe concedeu algum favor, um auxílio ou benefício qualquer. Em outras palavras, uma forma de reconhecimento, embora as pessoas sejam capazes de apreciar como otimismo momentâneo realizações e indivíduos. Embora as pessoas sejam capazes de apreciar como otimismo momentâneo realizações e indivíduos, nem todos praticam a vivência com frequência. Às vezes, chegam a precisar de um lembrete ou de um empurrão para exercê-la. Mais do que estreitar laços, o hábito e os benefícios gera felicidade ao receptor e também a quem prestou o gesto. Gratidão recompensa a generosidade e mantém o ciclo de comportamento social saudável, assegura Antônia Damásia, diretora do Instituto de Neuroimagem do Dorsinf, na Califórnia. Ao praticar a boa ação, o indivíduo tende a ficar tranquilo. Sensação explorada com empenho por especialista. Na saúde, a gratidão é um poderoso remédio para o cérebro. Ao experimentar o sentimento, duas partes dos órgãos são ativadas, a pré-frontal medial, ventral, e o córtex na porção dorsal. As áreas estão envolvidas em percepções de recompensa, moralidade, interações sociais positivas e capacidade de entender o que o outro pensa. Vou parar por aqui.
vou parar por aqui. Mas quando eu sou grato, eu recebo de Deus aquele momento presente. Então, eu vou sentir mais a presença de Deus. Freitas, tu está ensinando algo que você diz que não sente. Sim, mas eu acredito. Eu acredito. Entende? Eu acredito porque eu tenho Jesus como o caminho, a verdade e a vida e a palavra de Deus como um guia. Eu pratico, mas eu quero mais, eu quero me aprofundar mais. E eu não tenho medo de dividir isso com vocês, porque eu estou aqui trazendo a minha visão e o que eu sinto. Mas eu busco cada dia mais e mais. Então, eu fico por aqui, espero que a gente se veja no próximo episódio. Fiquem com Deus, força e honra e avança.